Olá, boa tarde. Vamos fazer análise aos índices europeus, começando pelo CAC, que vai ser a nossa lanterna de sinalização para este período bastante difícil que estes índices estão a atravessar. Neste momento temos todos os índices europeus de uma forma global, com uma forte divergência, com a possibilidade de haver aqui uma inversão de tendência de médio prazo e por isso é importantíssimo que consigamos perceber atempadamente se esta inversão de tendência acontece ou não. O CAC é uma boa sinalização porque, ao contrário do DAX, por exemplo, ainda não ativou qualquer padrão de inversão. Está neste momento prestes a fazê-lo. Temos aqui um padrão de inversão que foi durante esta semana ativado, pelo menos de forma aparente, e tendo tido também um pullback à sua linha de resistência. É importante sinalizar que o volume não teve grandes alterações, ao contrário daquilo que seria expectável, e temos neste momento também no gráfico horário com uma pequena divergência. Repare-se que estamos no gráfico diário com um nível de sobrevenda significativo. Vamos ver no gráfico horário que temos um padrão de inversão que geralmente dá origem a uma reação secundária depois de o índice estar em sobrevenda. Era expectável e continua a ser, de certa forma, numa reação ascendente que leve o índice pelo menos para uma aproximação a este máximo relativo, mas o que é que nós tivemos logo a seguir no índice? Uma nova ativação de um novo padrão de inversão que poderá ter inviabilizado a potencial tendência secundária que este padrão iria gerar. Neste caso em concreto temos então uma inativação deste padrão, gerada por um padrão que entretanto se formou, e temos agora aqui um novo máximo, um novo ponto de referência, que é este mínimo relativo. Este mínimo relativo vai ser importantíssimo para nós conseguirmos perceber para qual dos sentidos vai pender a tendência na próxima semana e eventualmente nas próximas semanas. Se houver a quebra em baixa deste mínimo relativo, é muito provável que tenhamos um compromisso definitivo desta tendência, e a haver o compromisso definitivo da tendência, temos então a inequívoca ativação do padrão de inversão no CAC e, muito possivelmente, um prolongamento da correção numa ótica de algumas semanas. Podemos, inclusive, ter um cenário semelhante àquele que aconteceu durante o ano passado. Um prolongamento da tendência secundária descendente e um compromisso da tendência de longo prazo ascendente. Se, por outro lado, tivermos a quebra em alta deste máximo relativo, o máximo relativo que entretanto se formou e que deu origem ao tal padrão de inversão, fica aqui na zona dos 5.014 pontos. Se este for quebrado em alta, então muito provavelmente teremos a inviabilização do padrão de inversão que se formou no gráfico diário e um reteste ao máximo relativo, ou pelo menos uma aproximação à zona dos 5.200 pontos. Seria o melhor dos cenários neste caso para o CAC. Eu continuo de certa forma relativamente otimista, porque dado o nível de sobrevenda e dada a formação do padrão de inversão, apesar deste padrão também entretanto se ter ativado, é importante ressalvar que não houve um verdadeiro ponto de ressalto, um verdadeiro ponto de referenciação que parece agora nesta fase formar-se. É por isso, de minha opinião, que apesar de termos tido aqui uma ativação parcial no índice do padrão de inversão, poderemos durante a próxima semana ter uma inviabilização da mesma se tudo correr bem. Se as coisas não correrem assim tão bem, então teremos o CAC em muito maus lençóis. Para já vou-me manter neutral numa ótica de curto prazo, porque não consigo definir de forma aprimorada se ele vai tender a pender para cima ou para baixo. Vou ficar então para já de mãos quietas e no curto prazo ficarei neutral neste índice. No que diz respeito ao médio e ao longo prazo, para já continua a não haver motivos para receio, mas é importante que mantenhamos aqui algum refreio, dada a potencialidade de invertermos a tendência de longo prazo. Se isso acontecer, as coisas podem ficar um pouco mais complicadas para o CAC, por isso, para já, vamos deixar ali um pequeno refreio em termos de sentimento no médio e longo prazo. Passando ao DAX, tivemos aqui, durante a semana passada, eu tinha deixado a indicação de neutral descendente, porque neste caso em concreto já tivemos a ativação de um padrão de inversão e temos o índice em correção. Temos também, de certa forma, o índice a esperar por um ressalto potencial. Temos também em sobrevenda, está neste momento a fazer um reteste ao último suporte que foi quebrado. Eu tinha deixado durante a semana passada a possibilidade em aberto de haver uma quebra limpa do suporte,
de certa forma não é nada bom, como é óbvio, e um reteste ao mesmo a ultrapassagem do mesmo em alta. No gráfico horário conseguimos ver o acompanhamento do movimento descendente canalizado, um canal descendente que serviu de referenciação de negociação. Esse canal descendente deu depois origem a um movimento de inversão que, de certa forma, de forma muito semelhante ao CAC, teve uma reação ascendente, uma reação gerou um movimento ascendente, mas depois foi inviabilizado também, neste caso, por um padrão de inversão, e neste momento temos um cenário muito semelhante. Temos aqui a neckline do padrão a ser retestada, tivemos uma reação na mesma, é também a parede do canal que vai ser aqui vítima de uma aproximação, e isto poderá de certa forma servir de algum suporte. Se será suporte suficiente para termos um movimento de inversão, ainda é demasiado cedo para percebermos, mas neste caso eu estou um pouco mais otimista. Acredito que de facto podemos ter aqui um rebound, até porque o DAX tem sido um pouco mais penalizado do que o CAC, por isso, apesar do cenário de certa forma negativista, eu vou deixar aqui uma indicação de neutral ascendente para a próxima semana. Acredito que poderemos vir a ter aqui durante a próxima semana pelo menos uma aproximação aos 11.700 pontos. Não digo que os 12.000 serão quebrados em alto, seria o melhor que poderia acontecer nesta fase ao DAX, não digo que isso para já vai acontecer, mas acredito que poderemos ter aqui um prolongamento deste rebound, devido sobretudo ao forte nível de sobrevenda e à tal conjugação de fatores que se tem vindo a assistir. Se eventualmente tivermos a quebra em baixa dos 11.057 pontos, então toda esta teoria cai por terra e é muito provável que sejam feitos novos mínimos relativos e que o índice prolongue o seu movimento descendente. Isso seria o pior que poderia acontecer ao DAX e possivelmente acontecer isso ao DAX, acontecerá também ao CAC, poderia comprometer o médio prazo dos índices europeus. Passando ao IBEX, cenário muito semelhante àquele que temos no CAC, apenas com a mais-valia de ter aqui um reforço da sua zona de suporte, uma zona de suporte que se tem vindo a prolongar já há algum tempo, já pelo menos desde novembro do ano passado, e por isso poderá conferir aqui algum suporte adicional ao índice. De qualquer forma, as coisas não estão também muito positivistas, muito interessantes aqui no IBEX. Repare-se que temos aqui uma clara ativação de um padrão de inversão no gráfico de 4 horas. Temos aqui aquilo que tem tudo para ser um pullback à neckline quebrada. Se quiserem ver melhor, consegue-se aqui no gráfico diário ver de forma perfeita um Head and Shoulder Stop. Isto preocupa-me um pouco, como é óbvio. Poderíamos estar aqui perfeitamente apenas a viver um pequeno reteste à neckline para depois termos uma continuação do movimento descendente. Como é óbvio, não deixa de me preocupar este cenário. Vou ficar para já em relação aqui ao IBEX neutral também, porque também tivemos aqui um padrão de inversão, poderá vir a dar origem a um movimento de recuperação, mas com alguma cautela, porque de facto sempre que nós temos um reteste a um padrão quebrado, temos um cenário muito semelhante a este no gráfico horário, e para já é possível que estejamos a viver uma situação desse género, por isso muita cautela com os índices europeus. Terminando no PSI 20, mantenho o meu relativo negativismo, continuamos com tudo para continuar com o movimento descendente depois da ativação deste padrão de inversão. Temos tido o índice a fazer máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior e para já, pelo menos até aqui aos 5.330 pontos, acredito que vamos continuar a descer. Não há sinais de força ascendente no índice suficientes para me levar a acreditar que possamos vir a ter aqui um cenário diferente. Tivemos aqui uma situação também, de certa forma, equivalente àquela que aconteceu em todos os restantes. Foi uma ativação de um pequeno padrão de inversão de curto prazo, que foi depois inviabilizada por um novo padrão de inversão de curto prazo, e isso é muito preocupante, tal como em todas as situações que temos vindo a ver. Fico então relativamente negativista para a próxima semana em relação aos índices europeus. Vamos ver o que é que acontece. Podemos ter aqui todos os índices de uma forma geral a entrar em problemas, por isso muita atenção às posições longas e stops relativamente apertados, ou então pelo menos a abertura de posições de cobertura para o caso das coisas se complicarem. Fica então tudo dito em relação aos índices europeus por esta semana. Obrigado pela atenção e um resto de bom fim de semana.